Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Admite Advogados de Sucesso, toda terça às 20 horas, aqui pelo Instagram. Admite, porque Meet quer dizer reunião dos advogados. Sejam muito bem-vindos, Carlos, Anne, Gláucia, todos que estão participando aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema super atual, que foi o julgado do STF agora em setembro de 2025 sobre as doações do exterior e a incidência de ITCMD sobre essas doações e herança. Então, hoje nós vamos falar sobre essa polêmica. Por quê? Porque a decisão do STF foi no sentido de que essa tributação ela é inadequada porque ela exige uma lei complementar. Tá? Então nós vamos hoje conversar aqui brevemente sobre esse assunto que interessa a todos nós, né? Porque se vem uma doação de outro país aqui para o Brasil, não pode haver incidência de ITCMD. E se você, porventura, tiver sido tributado ou tem um cliente que foi tributado, saiba que você pode providenciar essa restituição, que tem aí um prazo de 5 anos, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre dinheiro que veio do exterior em relação a doações e heranças e que foram tributados, tá? O Estado não pode tributar por enquanto porque exige-se uma lei complementar de acordo com o que está na Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 1º da Constituição. Então, precisa haver lei complementar. Aí você pode me perguntar assim, professora, mas a emenda constitucional que instituiu a reforma tributária, né, que é a emenda 132 de 2023, que instituiu a reforma tributária, ela permanece aí a necessidade de uma lei complementar? Permanece, tá? Então, a decisão do STF, cuja relatora foi a ministra Carmen Lúcia, de agora, do mês de setembro de 2025, foi nesse sentido, tá? Então, eu vou fazer uma breve explicação sobre o que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, que é um imposto que incide sobre herança e doação. Tá? E aqui na aula de hoje, especificamente, nós vamos falar desses valores que vêm do exterior aqui para o Brasil. Tá? E aí são algumas formas, né, de como esses valores são transferidos aqui para o Brasil, e nós temos que ter esse lastro probatório, essa comprovação, e não pode haver incidência de TCMD. Tá? Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem doação, né? Teve até um caso concreto de uma tia que fez uma doação para o sobrinho aqui no Brasil, ela é da Itália, 100 mil euros que ela fez essa doação, então não pode ser tributado. E se houve a tributação, isso foi lá no estado de São Paulo, essa tributação ela é irregular. E aí essa pessoa que teve que pagar o ITCMD sobre essa doação, ele tem o direito de ser restituído. Por quê? Porque não pode haver essa tributação. Tá? Então, nós vamos hoje conversar sobre isso, sobre uma advocacia patrimonial estratégica para que você possa oferecer o melhor serviço para o seu cliente. E você já pode colocar isso nas suas redes sociais, explicando esse julgado recente e que, obviamente, os estados não podem cobrar sem lei complementar. Quais os estados que estão fazendo essa cobrança de ITCMD? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Tá? Então, não pode haver essa tributação sobre esses valores, sejam
oriundos de herança ou de doação. Tá? Então teve aquele episódio do Silvio Santos, né, que ele tinha uma offshore lá nas Bahamas e que houve a tributação de 17 milhões no estado de São Paulo a respeito desse valor, e não pode haver essa tributação. Inclusive o estado de São Paulo foi condenado por litigância de má-fé. Justamente por quê? Porque fez essa cobrança indevidamente. Então, o tema 825 do STF, com repercussão geral, fala exatamente sobre isso. Para haver tributação de ITCMD, tem que ter lei complementar. Tá? Então, a emenda constitucional que instituiu a reforma tributária, ela não dispensou a lei complementar. Ok? Então, esse caso analisado é um recurso extraordinário que é oriundo de São Paulo. Tá? Então, teve um agravo regimental. Isso é uma expressão técnica, né? Eu quero explicar para vocês sem o juridiquês para que todos possam entender, né? Justamente porque não há probabilidade de cobrar o ITCMD sem que haja essa lei complementar. Tá? Então, a tese consolidada do STF foi nesse sentido. Estados não podem cobrar ITCMD sobre herança e doação vinda do exterior. E toda vez que tenha havido, né? Se você tem um cliente que pagou por essa doação ou essa herança, essa transmissão de valores, você tem o direito de ser restituído, tá? Então, o que essa decisão muda? Né? Essa decisão super recente do STF, que os contribuintes não precisam mais pagar o ITCMD, tá? E existe essa possibilidade de restituição e com o prazo de 5 anos. Então, como é que você vai providenciar essa restituição? Ela pode ser feita de forma administrativa, ou, se não for possível, né, e se não houver uma possibilidade de restituir esse valor de forma administrativa, vai ter que ingressar com uma ação judicial em relação a isso. Tá? Então, os reflexos patrimoniais sucessórios internacionais, eles são múltiplos. Por quê? Porque envolve testamentos, envolve inventários, envolve doações, e todo o patrimônio fora do Brasil não pode ser tributado aqui no Brasil. Lembrando que o ITCMD aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma alíquota progressiva que varia de 4% a 8%. Tá? Então aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a reforma tributária não vai impactar o ITCMD aqui no Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, em São Paulo, a alíquota é 4%. Então, já a reforma tributária vai implicar na tributação de São Paulo, porque a alíquota será progressiva e aí vai ter que haver esse ajuste, né, para que haja a cobrança do ITCMD. Aqui no Rio de Janeiro, até 11.250, o FIRS não incide a tributação, é isento, tá? Que dá mais ou menos R$53 mil. Mas, de qualquer modo, né, o que eu estou explicando é que se for fazer um inventário ou fazer uma doação, tem que incidir o ITCMD. Porém, se esse inventário é feito no exterior ou essa doação vem do exterior para o Brasil, não vai haver essa tributação. Tá? Então, a gente precisa estar atento a essas mudanças. Por quê? Porque, gente, é muito dinheiro que está envolvido, né? Toda transferência bancária via Western Union ou SWIFT, né? Porque tem algumas transferências bancárias internacionais que são utilizadas essas formas e tem que ser explicado de que maneira aquele valor entrou na conta de determinada pessoa. Então a gente precisa entender essas técnicas, requerer isso do nosso cliente, né? Caso ele tenha sido tributado indevidamente, você vai
solicitar que ele te entregue todos os comprovantes, né? Por exemplo, o SWIFT, como eu estou falando para vocês, ele é um código de padrão internacional, em que ele é utilizado para identificar as transferências entre bancos. Então, SWIFT é aquele SWIFT mesmo, é SWIFT, né, que tem um significado de Society of Worldwide, é uma expressão em inglês, né? Interbank Financial Telecommunication. E por isso se chama SWIFT, né? Que é esse contexto, nesse contexto de transferência de valores do exterior para o Brasil, vai haver um rastro de transferência bancária internacional. Então a gente precisa solicitar esse comprovante ao cliente, né? Deixa eu ver alguém falando, sempre aconselhei os clientes com bem no exterior resolver lá fora e não aqui no Brasil. Exatamente, né? A Lígia falando. E porque não tem como resolver no Brasil, é tema 825, isso mesmo, Karine. O tema 825 fala exatamente sobre isso, que não vai poder haver tributação de ITCMD de valores do exterior para o Brasil se não houver lei complementar que indique essa tributação. E a Lígia falando aqui é justamente isso. Por quê? Porque bens no exterior têm que ser resolvidos lá. Tá? Então, por exemplo, o juiz brasileiro, isso está lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele não tem competência para realizar partilha aqui no Brasil de bens no exterior. Tá? Então, a gente precisa estar atento a essas situações. E aqui a gente não está falando exatamente de partilha, mas está falando de doação de testamento ou de inventário no exterior, porque não pode haver tributação sem haver lei complementar. Infelizmente, a gente sabe que daqui a pouco o Congresso vai se articular nesse sentido, né, para poder fazer leis complementares, né, na verdade é a Assembleia Legislativa, né, as leis complementares estaduais para que haja essa tributação. Mas, por enquanto, o tema 825 do STF, nesse julgado, cuja relatora foi a ministra Carmen Lúcia, não pode haver tributação. E, por conseguinte, né, todas as pessoas vão ter que... quem foi tributado vai poder pedir essa restituição. Tá? Então, o que você tem que solicitar para o teu cliente? O comprovante dessa transferência, tá? O documento da doação, porque deve ter esse documento da doação, seja por uma declaração de vontade, seja através do inventário, seja através do testamento, seja através de uma escritura pública genérica, né? A guia do ITCMD, caso, né, tenha havido recolhimento, você vai solicitar isso para o seu cliente, e o extrato de câmbio, né, como foi feito esse câmbio internacional, para que você possa provar que houve a tributação, para que você possa orientar o seu cliente nesse sentido. Tá? Então, eu fiquei ciente de um caso em que um cliente ele recebeu de um parente de Miami, do Bank of America, para o Itaú. Né? E essa remessa de $70 mil, né, que foi feita de Miami para cá, foi pela Western Union, que ele pagou ITCMD aqui no Rio de Janeiro, e ele pode sim requerer essa restituição. Tá? Então, vamos analisar a documentação, porque nós vamos solicitar isso ao cliente. Então, vocês já podem divulgar nas redes sociais que esse tema 825 que não pode haver incidência de ITCMD para valores vindos do exterior. Tá? Então, essa eficiência, vamos dizer assim, desse julgado, ele é imediata, com repercussão geral. Tá? Então, sem lei complementar, os estados não podem tributar ITCMD, tá? Sobre as doações internacionais. Então, a gente vai aplicar essa tese para os clientes que, porventura, tenham feito esse recolhimento desse imposto de transmissão, causa, mortes e doação,
para que eles possam vir a ser restituídos desse valor, tá? Então, como eu falei para vocês, o cliente recebe uma doação de alguém que reside no exterior, ou de um testamento que foi feito no exterior, ou de um inventário que foi feito no exterior, e aí vai haver essa comprovação formal, tá? Então, o que você vai orientar o seu cliente? Olha, esse pedido de restituição, ele pode ser realizado, né, de forma lícita, justamente por conta desse julgado, que expandiu essa possibilidade para que todos possam solicitar de volta o que pagou indevidamente, tá? Então, a gente, antes, né, essa cobrança indevida, ela era feita até que isso tivesse sido julgado pelo STF, foi agora, em 2025, e, assim, existe aí uns fatores de atenção, tá? E cuidado com a prescrição, porque a dívida prescreve em 5 anos, então a gente não pode também pedir uma restituição que ultrapasse de 5 anos. Tá? Então atentem-se ao prazo prescricional. Por quê? Porque pelo artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil, a dívida prescreve em 5 anos. E para que a gente possa também solicitar essa restituição, inclusive pelo Código Tributário Nacional, a prescrição é quinquenal, ou seja, de 5 anos. Tá? Então, nós podemos fazer parcerias aí com contadores, consultores de planejamento sucessório. Por isso que a advocacia patrimonial ela é sensacional, porque ela envolve um posicionamento estratégico, patrimonial, sucessório, para orientar o cliente, né, em todos os aspectos em que esteja em jogo algo que seja envolvido com patrimônio. E a nossa vida é permeada de patrimônios, né, gente? Então, tudo que a gente pode, tudo que tem a ver com valores, né, mobiliários, imobiliários, isso tudo tem a ver com a advocacia patrimonial. Então a gente precisa se manter atualizado sobre todos os recentes julgados e doutrina, e todos as jurisprudências, precedentes, provimentos, resoluções. Ontem mesmo na aula da pós em Direito Patrimonial, eu estava falando da resolução 571 de 2024, que é justamente as oportunidades que os advogados estão tendo para resolver tudo no extrajudicial. E aqui também, né? Então, assim, se eu te dissesse, né, que hoje a gente pode ter de volta um valor que foi pago indevidamente, isso seria muito interessante, né? Porque você vai ajudar o cliente e vai também obter uma porcentagem daquilo que ele conseguir restituir, tá? Então, essa decisão do STF, pouquíssimos advogados ainda entenderam, né, e como vão aplicar isso, e nós aqui estamos conversando justamente para expandir essa informação, para que vocês possam também aplicar no dia a dia de vocês na advocacia patrimonial, tá? Então, essas heranças do exterior, essas doações, elas não podem ser tributadas, tá? Então, com certeza você conhece alguém ou conhece alguém que recebeu, ou conhece alguém que recebeu esses valores do exterior, seja a título de doação, de herança ou de testamento, né? E que muitos brasileiros foram tributados indevidamente, tá? Então, se fosse o seu cliente, você saberia agir? Então é isso que eu estou explicando para vocês aqui, tá? Então não se trata de apenas uma tese jurídica, mas uma oportunidade para você aplicar na sua advocacia patrimonial, tá? E uma oportunidade real de devolver esses valores, esse dinheiro ao contribuinte e de posicionar a sua advocacia como referência, que é isso que a gente quer. Atuar com excelência como referência, e que quando alguém lembrar
de um advogado patrimonialista, ele lembra de você, de mim. Por isso que a nossa pós em Direito Patrimonial é direto ao ponto, sem muita teoria, mas é focada na prática. Toda semana a gente tem aula e tem o plantão de dúvidas de 15 em 15 dias. Ontem eu fiquei muito feliz com o depoimento de uma das alunas, que no plantão de dúvidas de sexta passada, ela já conseguiu negociar com a imobiliária uma promessa de compra e venda. Eu indiquei para ela todos os documentos que ela precisava obter para fazer uma promessa de compra e venda segura. E é isso. Então, os nossos encontros aqui semanais, eles são justamente para te atualizar sobre essas novidades, porque às vezes quando a gente ouve falar ou lê uma notícia, a gente não sabe interpretar exatamente o que aquilo significa na prática, né? Então, aqui eu estou traduzindo para vocês, sem o juridiquês, como isso pode ser aplicado na sua prática da advocacia patrimonial, e para você também, que ainda não é advogado, aprender, né? Toda semana aqui temos aula gratuita. Então, o advogado patrimonial que entender essa decisão, né, ele sai na frente, né, em 3 situações. Quais situações? Restituição, planejamento patrimonial sucessório e uma forma de você, não é blindagem, né? Porque eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma forma de você se proteger dessa carga tributária excessiva que existe aqui no Brasil. Então a gente não aguenta mais pagar impostos, principalmente quando não há uma contraprestação. E nesse caso, essa tributação, ela é indevida, e por conta disso a gente pode pedir essa restituição. Desculpem que eu não estou lendo aqui, né? Eu fico vendo aqui vocês falando, mas é porque senão eu perco o raciocínio. Mas vocês são maravilhosos, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, né, toda semana. E aí, gente, se você tem algum cliente, né, ou se já pagou ITCMD de uma herança, de uma doação vinda do exterior nos últimos 5 anos, você pode ter direito à restituição, tá? E aí, se você é advogado, você já tem essa tese consolidada para aplicar para os seus clientes, tá? Que está validada pelo STF para atuar preventivamente e judicialmente com autoridade. Então, preventivamente por quê? Porque se você tiver um cliente que está para receber uma doação do exterior ou uma herança, ou seja, por um inventário ou por um testamento, você já vai se antecipar dizendo para esse cliente que ele não pode ser tributado, tá? Então, o que isso provoca, né, para quem está aqui assistindo a live ou que vai assistir posteriormente, né? O medo de estar perdendo dinheiro, né? Curiosidade sobre uma oportunidade nova, que sempre as oportunidades vão chegar, gente, e a gente precisa estar preparado. Eu digo sempre isso, não existe sorte, existe sim a preparação com a oportunidade, né? E você pode aplicar isso no seu dia a dia, tá? Então, para a gente resumir aqui e indo para a finalização do nosso encontro de hoje, né? Lembrando que todas as terças-feiras às 20 horas, encontros aqui no Admite, Advogados de Sucesso, Meet, reunião de advogados, encontro de advogados, para que a gente possa sempre conversar sobre algo novo e que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês, tá? Então, resumindo aqui, tema 825 do STF, com repercussão geral, não pode haver tributação de ITCMD sobre doações, inventário, testamento vindo do exterior para o Brasil, a não ser que tenha lei complementar, o que não existe ainda, tá? Então a gente resumiu aí o que foi o objeto da nossa aula de hoje, do nosso encontro de hoje. Se você quiser receber
o material dessa aula, os slides dessa aula, você pode escrever aqui presente, que a minha equipe vai enviar para você os slides da aula de hoje, desse nosso encontro de hoje, tá? Então, que vocês todos possam aplicar isso, cientes de que o ITCMD não pode ser cobrado de valores vindos do exterior sem uma lei complementar que preveja essa tributação. Então, que vocês todos possam aplicar, tanto na vida de vocês quanto na vida dos clientes, e vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui semanalmente. Se você ainda não está na pós, te convido a entrar, sinalize no direct que a minha equipe vai entrar em contato com você, tá? Então, fiquem com Deus e até o próximo encontro sobre um outro assunto que vai ser super interessante aqui na próxima terça-feira. E na próxima, hoje foi o Admit 20, na próxima terça-feira teremos o Admit 21 com outros assuntos muito relevantes para a advocacia patrimonial. Fiquem com Deus e até a próxima!